passo a palavra ao doutor Wesmin, que vai falar sobre o sistema de controle interno ligado a essa questão. Obrigado, doutor Wesmin. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é sempre uma satisfação, né, estar falando sobre esse tema, né, sistema de controle interno, controladoria, controles internos, auditoria interna. Embora a carreira profissional, né, ela seja basicamente dentro do Tribunal de Contas, tive a vivência em administração pública, né, como na área contábil, mas a maioria da minha vivência foi dentro do Tribunal de Contas e boa parte dela foi justamente na área de controle interno, né, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E assim, sempre é bom ressaltar que o Estado do Ceará, né, ele é sempre referência em alguma coisa. Aliás, é sempre referência em várias coisas, né? E aqui vale a gente ressaltar que o Estado do Ceará, né, no final de 2017, o presidente conselheiro Gilberto participou, à época, da assinatura de um termo de cooperação entre o governo do Estado do Ceará, entre o Poder Executivo, entre o Poder Legislativo, né, o Tribunal de Contas participou, teve a participação do Ministério Público, Defensoria Pública. Então, nós formamos no Estado do Ceará uma rede de controle interno, né, coisa que, na maioria dos estados, isso ainda não existe. E essa rede foi evoluindo e hoje conta com a maioria da participação também dos municípios do Estado do Ceará. Então, hoje você tem vários controladores, né, vários agentes de controle interno participando dessa rede no âmbito do Estado do Ceará. Isso é bom que se frise, porque, como eu falei, o Ceará, mais uma vez, é destaque também em relação à questão do controle, tá? E a gente vai falar aqui sobre esse sistema de controle interno justamente como apoio à questão da governança, né? E é interessante, doutor Leonino, que muitos dos termos que o senhor colocou aqui, né, que falando de auditoria interna, falando de risco, né, falando de gestão, falando de alta gestão, comprometimento da alta gestão, isso está bem ligado ao que eu vou falar aqui também com vocês, tá? O passador do slide está por aqui. Obrigado. Bom, então, primeiro a gente traz aqui, né, o que é o conceito, né, já que a gente vai falar sobre controle interno e esse apoio, né, esse instrumento de apoio à governança, a gente primeiro tem que entender o que é a governança pública, né, e daí a gente traz aqui o conceito, né, do ministro Nardes, que diz que governança pública é a capacidade que os governos têm de avaliar, redirecionar e monitorar a gestão das suas políticas ou serviços para atender às demandas da população, utilizando-se de um conjunto de instrumentos e ferramentas adequadas. Então, esse conjunto de instrumentos, esse conjunto de ferramentas adequadas, né, começa pelas pessoas, né, começa pelos servidores, começa pelo envolvimento de toda a gestão, não só aqueles que executam a gestão, não só aqueles que estão na linha de frente, mas também da alta gestão. Então, assim, é muito importante esse comprometimento da alta gestão em várias áreas, né, como colocou aqui o doutor Leonino, colocou em relação à área da corregedoria, né, e no setor, na área de controle interno, funciona da mesma forma, né? Então, se você, por exemplo, no âmbito do município, se você não tiver o comprometimento do prefeito, né, em disseminar boas práticas de gestão, de disseminar boas práticas de controle, dificilmente, né, as pessoas que vão executar, fazer as operações, as atividades dentro do município, ela vai ter também aquele comprometimento. Então, o exemplo, ele tem que partir de cima, né? O exemplo, ele tem que vir de cima e o exemplo e também a cobrança, né, tem que partir de cima, tá? Para que os demais operadores, né, os demais servidores, eles tenham as atitudes, né, de também cultivar, né, a cultura do controle dentro da administração. E o que é sistema de controle interno, né? Esse conceito de sistema de controle interno, ele foi trazido pela Instrução Normativa 01, né, que é do Tribunal, foi à época editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, foi totalmente recepcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e a gente pode dizer que essa instrução normativa, ela foi um marco, né, no sistema de controle interno dos municípios do Estado do Ceará. Por quê? Porque a grande maioria, né, antes dessa instrução normativa, a grande maioria dos municípios não tinham sequer
um controlador, você quer a pessoa do controlador dentro do município, né? E após essa instrução normativa, boa parte não, a grande maioria, quase que a totalidade dos municípios, passaram a olhar, né, a ter um novo olhar para o sistema de controle interno e tiveram a necessidade de criar, né, as controladorias municipais. Então, esse foi um ponto muito importante, né, embora ainda hoje a gente perceba algumas, né, várias deficiências, mas o importante é saber que hoje também o Estado do Ceará é um dos estados onde a grande maioria dos municípios já tem uma mínima condição, ou seja, uma estrutura mínima de funcionamento do sistema de controle interno. A gente vai ver aqui que o sistema de controle interno, ele não é só, ele não cabe só, não é de competência apenas das controladorias, mas é importante que se tenha a controladoria porque ela vai ser o órgão central, ela vai ser o carro-chefe onde ela vai disseminar e cobrar, né, as práticas de controle interno dentro dos municípios. Daí esse conceito, né, tem tudo a ver com controle, tem tudo a ver com a gestão de risco, né, tem tudo a ver com o desenvolvimento, ou seja, o sistema de controle interno dentro do município, ao contrário do que se pensa, né, as controladorias, elas não são, digamos assim, inimigos da gestão. É muito importante que os gestores, né, é muito importante que os prefeitos eles tenham essa consciência. Por quê? Porque, como o doutor Leonino colocou aqui, que quem faz esse melhor papel é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, né, do controle. A gente acaba percebendo que esse papel acaba sendo melhor desenvolvido por quem está mais próximo da gestão. E quem é que está mais próximo da gestão? É o Tribunal de Contas ou é a Controladoria Municipal? E aí vale a gente ressaltar que a Controladoria Municipal também não está lá para fazer só esse papel, digamos assim, de deletar ou de comunicar os erros dos prefeitos ou dos gestores municipais, dos secretários para o Tribunal de Contas. Esse não é o papel da Controladoria. Na verdade, as controladorias, ela tem que exercer um papel tanto de órgão consultivo, ou seja, de dar direcionamentos para a implementação, né, dos controles internos, para a melhoria dos controles internos, como tem que fazer o papel de auditor, né? Tem que fazer esse primeiro trabalho de auditoria, tem que ser feito pelos órgãos de controle interno, né? Pelas auditorias internas, tá? E daí esse slide, a gente vê mais ou menos como é que funciona, né, esse sistema de controle interno dentro do município. Então você tem aí, dentro do município, os vários níveis de gestão, começando pelo gestor máximo, né, pelo chefe do Poder Executivo, prefeito ou prefeita. E logo abaixo, né, você tem as secretarias, né, municipais, as autarquias, as fundações, e tem aquelas pessoas que estão lá na linha de frente, que estão executando realmente as atividades, estão executando as operações. E aí a gente começa a perceber que esse papel de controle, como a gente colocou aqui, não cabe apenas ao órgão de staff, ou seja, não cabe apenas à controladoria como assessor do chefe do Poder Executivo. Percebam que o sistema de controle interno ele envolve todos. Ele envolve a alta gestão, ele passa pela controladoria, ele passa pelos gestores secretários, né, ele passa pelos servidores, né, pelas unidades de execução. Tá? Então, é assim que deve funcionar esse sistema de controle interno. Não esperar apenas que um órgão, né, dentro do município, ele exerça esse papel, porque ele não vai conseguir. Essa cultura ela tem que ser disseminada. E, logicamente, o papel desse órgão central do sistema de controle interno, que é a controladoria, ela tem que incentivar, tem que fomentar, né, e tem que direcionar esses trabalhos. Tá? Além de direcionar os trabalhos para que eles sejam realmente, né, as atividades elas sejam plenamente efetivadas, tem uma ação que também é muito importante, a gente colocou aqui, né, duas ações principais. Orientar e coordenar a implementação dos controles internos, que seria o papel do órgão central do sistema de controle interno, e também fazer esse trabalho de auditoria, né, de fazer esse trabalho de auditoria interna. Então, a controladoria ela pode ter lá duas unidades, onde uma direciona, né, os trabalhos para que os controles internos sejam implementados, e outra unidade, outro grupo, outra equipe, para fazer o trabalho de checagem, ou seja, fazer os trabalhos de auditoria interna. O que a gente vê na prática é que, mas o meu município só tem a pessoa do controlador, só tem o equipe.
né? Infelizmente, isso não é uma realidade, mas o ideal é que, à medida que esse sistema de controle interno ele vá se desenvolvendo dentro do município, dentro da instituição, ele comece a ter, né, outros braços, um braço só para trabalhar na área de acompanhar, de implementar, de orientar a implementação dos controles internos, e outro para fazer o trabalho de checagem, fazer o trabalho de asseguração, né, fazer os trabalhos de auditorias internas, tá? Então, isso é muito importante que exista, que seja feito dessa forma. E aí a gente já começa a ver, né, olha, existe a controladoria e existe as unidades que executam os controles internos. Essas unidades que executam os controles internos são justamente quem? As secretarias municipais, né, as unidades executoras, os setores, os departamentos, tá? E não só a controladoria. Por quê? Porque quem vai executar realmente as atividades é quem está na ponta. E outro, é importante que a pessoa que está à frente do sistema do órgão central do sistema de controle interno, ele entenda que ele não sabe de tudo. Ou seja, é importante ele entender que, para ele orientar o controle interno, ele tem que ouvir, né? Controle interno não é uma via de mão única. Controle interno é uma via de mão dupla. Se você é o controlador do município e vai dar sugestões para a melhoria dos controles internos, é importante e é fundamental que você escute quem está executando as atividades na área, porque aí você vai ter conhecimento suficiente, né, para entrar em acordo com aquelas pessoas, com aqueles gestores, para implementar as melhores práticas de controle interno, certo? E os controles internos acabam sendo o quê? São as operações. Todo mundo faz controle interno. Quando eu acordei de manhã, hoje eu fiz controle interno. Eu peguei, coloquei pasta na escova, escovei os dentes. Um controle interno, para evitar o risco de alguma coisa, né, de pegar uma doença bucal. Então, o controle interno ele faz esse papel, ele tem esse papel de fazer essa proteção, né? Por isso que no meu slide eu coloquei lá um escudo. O controle interno ele é um escudo da gestão. Não é um escudo para defender do que para defender ou esconder, né, aquilo que os maus gestores fazem. Não, não é isso. É para proteger a gestão, para proteger a pessoa, né, o chefe do executivo, para proteger os secretários, para fazer com que eles evitem cometer maiores erros, né, evitar desperdício, evitar não só a questão desperdício na área administrativa, mas também evitar fraudes. Se você pegar a lei de licitações e contratos hoje, né, a nova lei de licitações e contratos, melhor dizendo, ela reforçou, né, em vários tópicos a lei de licitações e contratos, a nova lei de licitações e contratos, ela se refere à atuação do controle interno. Então, os gestores, os legisladores, melhor dizendo, eles estão vendo a importância em que o controle do que o controle interno tem para a administração. E daí, gente, acontece o seguinte, que eu vou colocar aqui a minha primeira experiência, presidente, que eu tive com controladoria interna. Minha primeira experiência como controladoria interna foi no município do estado do Ceará. Foi mais ou menos no ano 2000, 2001. E chegando nessa controladoria, não era o controlador, mas eu era o assessor da controladoria. E o que é que eu percebia? Eu percebia que, basicamente, a gente só fazia uma atividade. Qual era? Olhar os processos de despesa. Todos os processos de despesa do município passavam pela gente. A gente tinha que analisar os processos de despesa. Isso é bom ou ruim? Péssimo, né? Porque só o que a gente fazia era olhar processo de despesa. E as outras áreas da administração, a gente não fazia auditoria, a gente não fazia trabalho de asseguração, a gente não fazia fiscalização. E veja que existem várias áreas, várias temáticas que têm que ser abordadas, têm que ser revistas, têm que ser auditadas, né, pela controladoria. Tá? E existem técnicas para isso, existem técnicas de auditoria interna que você faz, né? Você consegue ver, não preciso ver todos os processos de despesa, mas eu consigo fazer uma auditoria interna onde eu faço a seleção através de uma amostragem, né, bem fundamentada daqueles processos de despesa que eu queira fazer. Depois eu terminar, eu vou para outra, vou fazer uma auditoria na frota de veículos. Não, vou fazer uma auditoria no portal de transparência. Não, agora eu vou fazer uma auditoria nos processos de licitação ou de dispensa de licitação, na execução orçamentária. Então, assim, é um universo muito grande que tem que ser abordado e muitas vezes os setores de auditoria eles ainda são muito
restritos, né? Então, são ainda muito limitados em relação ao quantitativo de pessoas. Então, é muito importante que se atentem, quem trabalha nas controladorias, eles têm que fazer esse trabalho de uma forma bem otimizada. E daí, a gente vê, né, essa relação que existe entre controle interno, né, e risco, como foi colocado pelo Dr. Leonino. O que é que acontece, gente? Tudo que a gente faz na vida, né, não só na administração pública, mas tudo que a gente faz na vida tem um risco. Quando você sai de casa para a farmácia, você tem riscos, não é verdade? Então, quando eu saio da minha casa para ir para a farmácia, eu utilizo um controle interno que é ir de carro, porque se eu sair lá, com certeza corre o risco de eu ser assaltado. Ou corre o risco de eu atravessar a rua e ser atropelado. Eu prefiro pegar o carro, embora seja relativamente perto, eu vá de carro. Então, essa é uma forma, né, de combater o risco. Ou seja, o risco, ele só é combatido como? Tem outras formas, lógico, né? Mas quando você está na administração pública, você muitas vezes não pode fugir do risco. Ou seja, você não pode, digamos assim, recusar o risco. Você pode, na administração pública, dizer, olha, eu não vou fazer licitação para terceirizar pessoas. Você pode, porque eu não quero correr risco. Isso não acontece, né, pessoal? Você vai ter que contratar pessoas, empresas de terceirização, e nesse processo licitatório você vai ter vários riscos. Você vai ter risco desde o nascimento do processo de licitação, porque pode ter o risco da licitação ela ser considerada deserta, ou pode haver um risco de uma burla naquele procedimento licitatório. E depois, quando o contrato começar a ser executado, pode ter o risco da empresa contratada receber o dinheiro do município e ainda assim não pagar os funcionários. Tudo isso é risco. E para combater esses riscos, qual é a nossa alternativa, já que nós não podemos fugir desses riscos? É aplicar medidas, né, de controles internos. Então, se eu quero sair de um ponto A, se eu quero fazer um procedimento licitatório para contratar mão de obras terceirizadas, se eu quero fazer um processo licitatório para contratar um fornecimento de combustível, a partir do momento em que eu penso, né, que identifico que existe essa necessidade, eu vou, a partir daí, avaliar esses riscos e identificar, ou pelo menos tentar identificar, quais são os controles internos que eu tenho que adotar para que aqueles riscos eles não aconteçam. Tá? Pronto, meu tempo aqui já está quase esgotado, mas esse é justamente o último slide. Para deixar claro o seguinte, pessoal. Na administração pública, assim como na administração privada, assim como na nossa vida pessoal, se eu tenho controles internos eficientes, a probabilidade dos riscos se materializarem, ela não vai ser eliminada totalmente, concordam? Porque risco você nunca elimina totalmente, a não ser que você recuse, né, exercer uma determinada atividade. Mas a partir do momento que você vai fazer uma licitação, a partir do momento que você vai fazer, ser gestor de contrato, a partir do momento que você assume ser servidor público, ou você assume ser prefeito ou secretário, você está assumindo riscos. E quanto mais eficiente for os controles internos, mais preparado você está para o risco, ou seja, menor a probabilidade daqueles riscos se materializarem. E o contrário também é verdade. Quanto menor for, né, o seu sistema, quanto mais falho ou ineficiente for o seu sistema de controle interno, maior a probabilidade de você viver apagando incêndio e viver resolvendo os problemas causados pela materialização dos riscos. Ok? Bom, era essa a mensagem. Agradeço aí a atenção de todos. Então, obrigado, doutor Wesme, pela excelente exposição. Gente, eu fui presidente do Tribunal de Contas do Ceará e o doutor Wesme era o controlador interno. De fato, ele é uma pessoa extremamente capaz, extremamente competente. Eu sempre dizia isso para os gestores, os secretários, os demais secretários das demais áreas. A gente não precisa de um gestor, um secretário,
trator, aquele que faz tudo atropelando todos os procedimentos. A gente quer eficiência, quer que as coisas sejam feitas, que as coisas aconteçam, mas dentro dos parâmetros, dentro das normas jurídicas, dentro das normas de controle, as normas de um alto padrão de governança. E assim foi feito, né? Com um bom planejamento, gastando um bom tempo de planejamento, se faz tudo, realiza muita coisa e termina a gestão tranquilo, sabendo que ninguém vai pegar no seu pé, né? Ninguém vai dizer que está coisa errada.